Final de ano chegando e a gente preocupado com que vinhos a gente pode usar para harmonizar com a ceia de Natal ou Ano Novo. Então vem comigo, deixa de preocupação e a gente vai te explicar que vinhos são ideais para harmonizar com as ceias das festas de fim de ano. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal da Evino. Eu sou Vinícius Santiago, sommelier da Evino, e antes de a gente começar o nosso bate-papo de hoje, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e já dá like nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Também aproveita e já baixa o nosso aplicativo, porque nele estão todos os produtos que nós vamos degustar hoje e muitos mais. Então, por ele, você navega facilmente, escolhe os vinhos e os espumantes para suas festas de final do ano e recebe antes de tudo acontecer. Então vai lá, corre e baixa o aplicativo da Evino. Para receber bem nas festas de final de ano, é importante ter uma seleção de vinhos e espumantes leves, agradáveis e refrescantes. Até porque a gente vai receber aquelas pessoas que a gente passou o ano longe, está morrendo de saudade, e aquelas pessoas que são um pouquinho mais difíceis de engolir. Então, nesse caso, é importante a gente ter uma seleção de produtos que agradem o paladar de todos. Seja a sua festa em casa, na piscina, na praia, pouco importa, um drink ou um coquetel é uma excelente opção. Então, vinhos em lata, como a linha Vibra, e os coquetéis que são lançamento da linha Vibra, são ótimas alternativas para receber a galera em casa. É só deixar um balde de gelo bem preparado, e a dica para montar o balde de gelo é 1/3 de gelo, 1/3 de água, joga as latinhas ali dentro e o pessoal vai chegando e vai se servindo. O Vibra Frisante Branco é uma ótima opção para harmonizar com pratos leves como saladas, petiscos, para quem gosta de uma friturinha também vai funcionar bastante bem, um peixinho empanado, e ele é excelente para servir numa taça com gelo e, se quiser, com uma rodelinha de limão ou laranja. Já o Vibra Rosé é uma ótima opção para servir com peixes e frutos do mar. Então, para quem gosta de um camarãozinho no bafo, uma casquinha de siri, vai harmonizar super bem e fica extremamente saboroso no paladar. Para a galera dos drinks e coquetéis, a gente tem algumas alternativas, como o Vibra Bellini, e o Vibra Bellini é ótimo para aquela pessoa que tem um paladar um pouco mais adocicado, porque o Bellini nada mais é do que um coquetel feito à base de vinho espumante e purê de pêssego, ou suco de pêssego. Então ele é extremamente frutado e refrescante. E estejam muito atentos ao grande lançamento do Vibra, que é o Clericot, que é um coquetel com diversas frutas, cítrico, extremamente refrescante e que com certeza vai agradar o paladar de todo mundo. Vale lembrar que os vinhos em lata servem até 2 taças e também podem ser consumidos direto da latinha. Então, se você não tem uma grande estrutura para receber o pessoal em casa, não tem muitas taças e também não quer se preocupar em lavar um monte de louça no dia seguinte, Vibra Lata é uma excelente alternativa. Todo mundo bebeu uns drinks, todo mundo já está alegrinho, empolgado, é hora da ceia. Nesse momento, é importante a gente começar com pratos leves e geralmente na ceia a gente tem uma diversidade enorme de pratos para comer e tem gente que gosta de fazer uma sequência de pratos, tem gente que prefere colocar tudo à mesa e cada um se serve. Então aqui a gente vai apresentar algumas opções de harmonização que são coringas, que vão combinar com vários pratos diferentes ao mesmo tempo. Nós estamos no Brasil, que é um país tropical. Então esquece Papai Noel com roupa de lã, aquele calor enorme que vai fazer aqui, não funciona. Pra gente é sunga, regata, pé na areia e uma tacinha de vinho. Então nesse caso, o segredo é apostar em vinhos bastante refrescantes e leves. Rosés são uma excelente opção nesse caso. A Evino acaba de relançar o Lion and the Lily, que é um rosé feito em Bordeaux, na França, a partir da uva Merlot. Ele é extremamente leve, frutado, refrescante e, além disso, a garrafa é linda. Aquela sua tia que adora artesanato já vai olhar para a garrafa querendo ficar com ela no final da festa. Então se liga, hein? Outro ponto importante é a tampa, a vedação desse vinho. É uma tampa de vidro, também chamada de vinocil. Esse tipo de tampa vai preservar bem esse vinho e permite que a gente use a garrafa depois. Então essa é uma ótima opção para você tomar o vinho e com as garrafas que sobrarem é só higienizar a garrafa direitinho, o rótulo é discreto, dá para manter na garrafa e depois colocar uma água na geladeira, servir um suco, um refresco para ter em casa. Então é uma garrafa extremamente versátil que dá para ser usada para consumir o vinho, que é excelente, e depois para continuar usando em casa, e é um ótimo item de decoração para o seu ambiente também. Já teve gente pensando em fazer vela, castiçal, e a garrafa é tão boa e tão versátil quanto o vinho. E aqui um segredinho do sommelier para vocês. Se você tem dúvida se um prato harmoniza com vinho branco ou vinho tinto, vai de rosé.
Os rosés são extremamente gastronômicos e versáteis. Então, saladas um pouco mais encorpadas, legumes assados, ratatouille, pra gente que gosta de farofa, lentilha é bastante comum no final de ano, e uma coisa que eu particularmente gosto muito, aquele arroz com passas, rosé vai harmonizar super bem. Pensando em carnes, boa parte dos peixes, frutos do mar, carne suína harmonizam muito bem com o rosé também. E ele vai acompanhar as aves mais intensas. Você pode preferir um vinho tinto, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas o rosé também combina com um frango ou um peru nesse Natal. E aqui fica a pergunta, você é do time passas ou você é do time não passas? Por mim, taca passa em tudo, eu sou da galera das passas, inclusive passa é uva e uva é vinho, então funciona, tá? Passa é praticamente a base do vinho em pílulas, eu gosto. Comenta aqui embaixo com a gente se você é do time passas ou não, e também comenta com a gente quais são os seus pratos favoritos e típicos da ceia de Natal. Lá em casa sempre rola uma competição das mães, das tias, dos tios, quem faz o melhor prato, e no final rola aquela avaliação, parece esses programas de televisão. Na família de vocês é assim também? Pensando no calor do final do ano, bebidas com gelo também funcionam bastante bem. E é por isso que existe uma linha de espumantes que são chamados de ice. Qual é a diferença desses espumantes para os outros? Eles costumam ter uma carbonatação um pouco maior, o que permite que quando você coloca uma pedra de gelo ali dentro, ele não perca todo o gás, toda a carbonatação e mantenha o seu frescor. Aqui a gente tem o Maison Castel Cuvée Blanche, então é um excelente espumante para você servir com gelo, e aí é só deixar umas cumbuquinhas, uns baldezinhos com gelo espalhados pela área da copa, pela área da casa, para as pessoas se servirem com gelo. E nesse caso, uma dica boa é usar, ao invés das taças flauta, aquelas compridinhas para espumante, usar taças mais bojudas para vinho. Outra forma de servir esses espumantes é a gente ter frutas à disposição, porque aí cada pessoa consegue montar o seu coquetel. Então dá para deixar moranguinhos, kiwi, dá para deixar outras frutas ali, gelo, um alecrim, uma hortelã, e a pessoa pode escolher montar o seu próprio drink refrescante para acompanhar a ceia. O Maison Castel Cuvée Blanche, por ser um espumante, também tem mais uma vantagem, um diferencial. Ele tem gás carbônico. E o gás carbônico tem um efeito mecânico, ajuda a limpar o paladar entre uma garfada e outra. Então se você faz aquele prato que tem farofa, peru, arroz com passas, maionese, salada e mais um monte de coisa, é importante para a gente sentir o sabor dos alimentos, ter essa limpeza do paladar. E isso é garantido pela acidez e pela carbonatação do espumante. Além disso, é um excelente espumante francês para a gente dar uma variada no nosso portfólio. Então, se você ainda não conhece, prove o Maison Castel Cuvée Blanche Ice. Se você é da turma do vinho tinto, a gente também fez uma seleção bem legal de vinhos para vocês. Ponto importante é que vinho tinto muito pesado, muito encorpado, muito alcoólico, não necessariamente é bom para as festas de final de ano, até porque comilança com vinho tinto pesado, alcoólico, pode não ser muito bom e dar uma indigestão. Nesse caso, vale muito apostar em tintos leves e que a gente possa servir ligeiramente refrescados. Então são vinhos que a gente pode colocar na geladeira uns 15 minutos antes de servir uma temperatura um pouquinho menor, ou até colocar num balde, não necessariamente de gelo, mas um balde com água fresca e algumas pedrinhas de gelo para manter a temperatura até o final do consumo. Um desses vinhos que a gente consegue servir a uma temperatura menor e que mantém suas características extremamente frutadas é o La Motte Pinot Noir. Esse é um vinho tinto produzido com a uva Pinot Noir, que vai ter taninos muito discretos, bastante fruta vermelha como morango, cereja, amora, uma acidez mais elevada, o que torna ele muito refrescante. Esse é um vinho que harmoniza muito bem com aves em geral, então frango, peru, pavão, fazão, não importa a ave que você gosta de comer agora no final do ano, esse Pinot Noir vai harmonizar muito bem. Para quem gosta de pato, por exemplo, uma carne mais difícil de harmonizar, um pato com frutas vermelhas também é uma excelente harmonização. Mas não é só de vinhos franceses que as festas de final de ano podem ser feitas. Então a gente traz para vocês uma excelente sugestão de vinho italiano para acompanhar os diversos pratos. Muitas famílias têm como tradição servir pratos de família. Massas, muitas vezes vão servir um ragu, algum molho especial, receita de família. Nesse caso, vale a pena investir num vinho um pouquinho mais estruturado e com bastante tipicidade. E aqui a gente vai trazer o Castellani Chianti Riserva. Esse é um Chianti produzido na região da Toscana, a partir da uva Sangiovese, e Sangiovese é uma uva, uma variedade, que tem seu nome derivado de sanguis jovis, o sangue de Júpiter, o deus dos deuses dos romanos.
Sangiovese é uma casta que vai ter taninos importantes, acidez elevada e muita nota de fruta vermelha, principalmente a cereja, e toques de ervas. Então, para quem vai ter aquela receita de lasanha, de massa, ou um prato bastante temperado com ervas, como uma carne na brasa com ervas e temperos, essa é uma excelente harmonização. Esse é um vinho também de álcool moderado, ele tem 12,5% de álcool, o que torna ele leve o bastante, é um vinho de médio corpo, mas que a gente vai poder tomar algumas taças sem se preocupar em passar mal, em se sentir pesado ao final da refeição. Agora, se a sua família gosta de investir numa ceia mais gourmet, com ingredientes como trufas, terrines, patês, foie gras, é importante um vinho que tenha complexidade de aromas e sabores para harmonizar com esses ingredientes que nem sempre são fáceis. Então a gente traz para vocês o Anciano Tempranillo Reserva, que é um vinho que tem uma maturação de 5 anos, é da região de Valdepeñas, na Espanha, e por ser um vinho da categoria reserva, ele vai ter aromas primários, então bastante fruta vermelha, aromas secundários vindos da passagem pelo carvalho, então notas tostadas, defumadas, e alguns toques terciários, terrosos, cogumelos, tabaco. Essas notas complexas são ideais para harmonizar com pratos com muitos aromas e muitos sabores. Sabe aquelas receitas que tem vários ingredientes ou ingredientes um pouco mais complicados? Esse é o vinho ideal para essas harmonizações. E se a sua família tem uma herança mais portuguesa ou espanhola, esse que é um vinho da Península Ibérica também combina bastante bem. Então, se a pegada da sua família é aquele bacalhau às natas, ou um bacalhau alagareiro, ou até mesmo uma paella agora no final do ano, esse é um vinho que harmoniza super bem. E é um vinho muito bom para o dia seguinte às festas de final de ano. Sabe aquele almoço em que a gente pega o que sobrou da ceia, as diversas carnes, e faz um arroz com todas as carnes? No sul a gente faz um carreteiro. Esse prato que vai misturar várias carnes, vários ingredientes, vai pedir um vinho com boa complexidade. Nesse caso, o Anciano Tempranillo Reserva também é uma ótima opção. Eu sou uma pessoa que adora doces e adora sobremesas. Como diria minha avó, eu não cheguei desse tamanho todo só respirando. Eu como bem e gosto de um doce. Para harmonizar com sobremesas nesse final de ano, vale a pena investir em vinhos doces. E aí você vai me dizer, pô Vinícius, mas doce com doce não fica enjoativo, cansativo no paladar? E a resposta é não. Os alimentos doces vão deixar o vinho mais amargo, mais adstringente, menos frutado, menos doce e mais ácido no paladar. Então, se a gente serve uma sobremesa ou várias sobremesas, como agora no final do ano, com um vinho seco, esse vinho vai ficar amargo no paladar, vai perder a fruta e vai desandar a harmonização. Então, não importa a sua sobremesa, o vinho tem que ser tão doce quanto ela. E aqui no Brasil a gente gosta de sobremesas bastante doces, e isso tem a ver com a nossa história. O Brasil foi um dos grandes produtores de açúcar do mundo. Por causa disso, a gente vai ter pudins diversos, como pudim de leite condensado, vários doces de pote, conservas de família, várias receitas tradicionais bem doces e bem saborosas. Nesse caso, vale investir em vinhos frutados e doces. A gente traz para você duas opções. Então a primeira sugestão é bem frutada, bem leve e refrescante, que é o Solear Moscatel 2022. Os espumantes Moscatel, eles têm a fermentação interrompida, então eles são naturalmente gasosos, naturalmente carbonatados, têm um álcool moderado e vão ter um açúcar residual natural. E como são feitos a partir da uva moscato, são extremamente frutados. Vão ter notas de uvas, pêssegos, maçãs, peras, toques cítricos. É um vinho que combina muito bem com salada de frutas, pudins de frutas, sorvetes e o tradicional panetone. Então, para um lanche da tarde, por exemplo, panetone com uma tacinha de moscatel é inesquecível e delicioso. Um outro vinho é para quem prefere um vinho de sobremesa mais consistente, mais intenso e mais rico em sabor. Para quem prefere sobremesas à base de chocolate, sobremesas cremosas, mais intensas. Nesse caso, nós temos o Dalva Porto Rubi. Os Portos Rubi são blends de diversas uvas tintas do norte de Portugal, do Vale do Douro, e vão ter muito aroma de fruta preta, ameixa, amora, cassis e um toque floral que lembra violeta. Eles são fortificados, então eles recebem adição de álcool extra durante o processo de vinificação. Então eles vão ter um teor alcoólico mais elevado, são naturalmente doces porque a fermentação é interrompida e intensamente frutados. Tanto o Moscatel quanto o Porto Rubi a gente serve gelados, nada de servir essas bebidas quentes, ok? E nesse caso, eles vão harmonizar bem com sobremesas em geral. Tá aí a minha dica para o final de ano de vocês. Por fim,
Lembrem-se de escolher um bom espumante para festejar as festas de final de ano, mas essa é uma dica para um próximo vídeo. Estejam ligados aqui no nosso canal do YouTube. Qualquer dúvida, qualquer questão, coloquem aqui nos comentários. Um abraço e até a próxima!